Bom dia, minha irmã, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No evangelho de hoje, alguns escribas vão querer atribuir ao demônio aquilo que Jesus fazia, dizendo: ele está possuído de Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Jesus vai dizer: mas se o demônio, se Beelzebu está trabalhando contra Beelzebu, como ele pode permanecer? Se um reino está dividido contra si mesmo, como pode permanecer? Jesus vai falar mais adiante do pecado contra o Espírito Santo, que tudo será perdoado, os pecados, as blasfêmias contra o Pai, contra o Filho, mas não contra o Espírito Santo. Mas já falamos disso numa outra vez. Eu quero falar com vocês a respeito dessa divisão de que fala Jesus. Aqueles homens não queriam acolher a palavra do Senhor. Não queriam acolher os gestos que Jesus realizava. Atribuíam ao mal aquilo que de bom ele fazia. Meus irmãos, essa cegueira dos fariseus que nos indigna, né? Porque a gente sabe que Jesus é bom, a gente vê que Jesus é bom, mas aqueles homens que estavam ali ao lado dele também não viam? Não sabiam? Entenda que o pecado faz exatamente assim conosco. O pecado nos torna cegos à ação de Deus. O pecado nos impede de ver a finalidade boa daquilo que Deus nos pede. Na medida em que nós permitimos que o pecado, e eu estou falando especialmente dos pecados capitais, estou falando da avareza, estou falando da luxúria, estou falando do orgulho, é desses pecados que eu estou falando. Os 7 pecados contra o Espírito Santo, os 7 pecados capitais. Esses pecados começam a lançar raízes no coração do homem e tornam o homem cego, insensível à ação de Deus, e atribuem um valor negativo àquilo que é bom, como o jejum, como a oração, como fazer ofertas aos pobres ou à igreja. Começam a pensar negativamente porque, na verdade, querem esconder o seu próprio vício, querem fazer simplesmente a sua própria vontade, querem satisfazer exclusivamente o próprio prazer. Quando o pecado vai tomando o coração do homem, o homem torna-se incapaz de perceber claramente o bem, torna-se incapaz de perceber o caminho da virtude, começa a confundir as coisas. Isso acontece muito facilmente, a gente pode pensar na paixão, né? Quem já se apaixonou por uma pessoa, né? Aí a gente se apaixona cegamente, aquela pessoa passa a ser a pessoa mais maravilhosa. E aí a mãe fala: olha, não me parece que ele seja assim, que ela seja tudo isso. O pai fala, o irmão, a irmã, o amigo, a amiga, todo mundo tá falando: gente, cara, presta atenção. Menina, olha bem, esse cara, essa mulher. Mas a gente está apaixonado, a gente torna cego. A gente escolhe uma coisa, a gente vê aquela coisa e enxerga somente aquela coisa. A vida sacramental, a vida virtuosa, a vida de oração, a busca, a leitura da palavra de Deus, a prática dos sacramentos, vai tirando essa névoa dos nossos olhos para que nós possamos ver cada pessoa e cada realidade como aquilo que é. Muitas pessoas se deixam seduzir por líderes, por cantores, por políticos, né, de estimação. Tudo que ele faz, tudo que ele diz é lindo, maravilhoso. Não é assim. Não é assim. O Salvador é somente Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Então cada um de nós tem que pedir ao Senhor essa graça de ter uma visão clara a respeito das coisas. Porque muitas vezes, como esses escribas faziam, podemos fazer também nós. Podemos ver um caminho de virtude que alguém nos indica, mas a gente não vê aonde quer chegar aquele negócio, a gente acha que é mal, a gente não entende. É como esse caminho aqui ao meu lado, essa estrada, a gente não vê, vocês não veem, eu não vejo aonde vai chegar. Mas se alguém te disser que esse é um caminho bom, se alguém te disser que esse é o caminho que leva à virtude, como que você vai acreditar? Como que você vai saber? Muitas vezes você não tem como saber. Somente o Senhor pode te dar a direção. Se esse caminho
é feito de coisas boas, se esse caminho é feito de virtudes, se esse caminho é feito de justiça, é pavimentado de igualdade, é pavimentado de honestidade, então eu posso crer que esse caminho é um caminho bom. Não se pode obter uma coisa boa através de roubo, injustiça, crueldade. Não se pode obter algo bom. Nós precisamos lutar interiormente e também exteriormente, muitas vezes, como acontece no mundo, para que possamos encontrar o caminho do Senhor, o caminho que nos leva à salvação. Peçamos ao Senhor, portanto, que nos dê essa visão clara, e essa visão clara que o Senhor pode e quer nos dar, se constrói também da parte nossa, através, como eu disse, da oração, da leitura da Sagrada Escritura e da procura dos sacramentos, a fim que a gente possa ver, para que a gente possa ver claramente o caminho que estamos trilhando. É feito daquilo que o Senhor me ensina a fazer no Evangelho ou não? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.